você puder, meu querido, aliás, muito obrigado pela sua presença aqui, deputado, explicar bem simplesmente o que é esse negócio do voto. Emílio, obrigado pela oportunidade de eu estar aqui com vocês. E está tendo muita desinformação sobre isso. Eu acho que até nós estamos diante da maior campanha de desinformação dos últimos anos no nosso país. Porque o que nós estamos propondo nada mais é do que a evolução das urnas de primeira geração que nós utilizamos. Aliás, só Brasil, Bangladesh e Butão continuam utilizando essas urnas do nosso modelo, que são as urnas DRE. Evoluir essas urnas para as urnas de segunda geração. O que isso quer dizer na prática? O eleitor vota na urna eletrônica. Ao final da votação, a urna imprime um comprovante, constando nesse comprovante aqueles votos que o eleitor votou na urna eletrônica. Tá. Isso faz com que o eleitor possa conferir se aquilo que ele votou na urna eletrônica bate com aquilo que foi impresso. Em caso positivo, o eleitor aperta confirma mais uma vez e essa cédula cai numa urna indevassável. O eleitor não pega a cédula e leva para casa, embora, como muitos estão dizendo. Não é um recibo. Não. O próprio TSE desenvolveu um protótipo de urna, aliás, em 2014, que essa cédula, ao ser impressa, ela é impressa numa caixa de acrílico para que o eleitor só veja, mas não consiga pegar essa cédula. Tá, mas deixa eu só colocar para você. Essa urna, quando ele finaliza a urna, essas urnas estão lá no programa. Elas... Os votos ficam lá nessa urna. Só não tem impressão. É dobrado, né? O que eles acho que falam. Não, então. Esses votos, quando eu vou lá na minha sessão, eu voto lá. No final. Não sei o quê. No final, o presidente lá, vai lá e confere, assina, vem o cara do partido, confirma e fala: ó, essa urna foi assim, ok. Qual é a diferença entre ter o papel ou não ter o papel? É devolver ao eleitor o direito do eleitor fiscalizar o seu próprio voto. Porque hoje a urna não permite ao eleitor a garantia de que o voto foi registrado corretamente no software. Então o voto impresso surge a partir dos anos 2000 e os países começam a implementar o voto impresso a partir dos anos 2000 para devolver ao eleitor esse direito que é do eleitor. Na República Velha, nós tínhamos aquela fraude chamada o voto no bico da pena, que era o seguinte, o eleitor ia até o mesário e dizia o seu voto. O nome. E o mesário anotava qual que era o voto, só que não mostrava para o eleitor o voto. Então, muitas vezes o mesário anotava outra pessoa. A urna eletrônica funciona mais ou menos dessa maneira, porque o eleitor vota, só que nós não temos a garantia de que foi registrado no software corretamente. Então, quer dizer, esse voto é só para você ter... É um double check, né? Então, para você ter a sensação física que você votou. Não, é que você vai poder, pelo que eu entendi, comparar o resultado da máquina que já tá com se alguém indagar disso. Mas a minha pergunta... Não, mas você vai ver esse voto? Você vai olhar, você vai poder ver... O eleitor vê o voto. Você vê ele... Apenas o eleitor consegue ver aquela cédula no momento em que ela é impressa. E aí o eleitor confirma mais uma vez, caso aquilo que foi impresso bater com aquilo que ele votou na urna eletrônica. No painel. Exatamente. E aí, a segunda alteração que a gente está propondo é na apuração. Porque o Brasil é o único país do mundo que tem apuração secreta. Hoje a nossa apuração é feita dentro da caixa preta, que é a urna eletrônica. E nós temos aí a totalização. A totalização é a soma de todos os votos de todas as sessões eleitorais. Tá. A totalização mais secreta ainda, feita na sala cofre do TSE. Então, mas a apuração tem que ser pública. Então, mas isso que eu quero entender. Por exemplo, a ideia... aquilo lá é uma máquina de somar, né? Você aperta o 40, 42 lá, os números que você aperta, aparece a foto do cara, você dá o confirma, beleza, como a gente está acostumado a votar. Aquele software, ele vai ser descarregado em Brasília. E isso que eu acho que os caras estão achando que pode ser um tomé. Por quê? Porque você não dá para fiscalizar urna a urna. Não dá para você fiscalizar, ir lá e olhar aquela urna, porque... Mas você não acha que tem que ser um conluio muito, muito grande para que haja? Porque a gente tem pesquisa de... Normalmente, pesquisa erra, mas também acerta. Acho que na maioria das vezes, né, Sami? As últimas foram mais... Os institutos de pesquisa. Estranha, mas os institutos têm, em tese, um trabalho sério, né? As últimas eleições, eu diria que foram erros maiores, mas não só no Brasil, nos Estados Unidos também, em outros países também. Talvez a maneira que eles estão apurando seja diferente em épocas de redes sociais, mas, em geral, historicamente, eles dão uma boa precisão. Mas a minha pergunta é a seguinte, deputado. Eu entendo. Para mim, mais transparência. Eu, por exemplo, não acho que tem fraude. Mas eu entendo a democracia, eu não vejo mal disso. Eu não vejo como isso pode atrapalhar. O único, porém, para mim, é o custo.
Eu queria saber quanto vai custar isso e se vai sair do fundão eleitoral. Fundão, inclusive, que aí eu vi uma reportagem, não sei se é verdade, que você foi o único lá de Londrina que votou a favor do aumento do fundão. Boa pergunta. Muito obrigado. Boa pergunta. Mas só antes, Samir, de responder, só respondendo ao Emílio, porque a apuração, no modelo que nós estamos propondo, Emílio, vai ser duas apurações distintas. A apuração do voto eletrônico permanece do mesmo jeito. Tá. Vai para o TSE totalizar. O que nós estamos propondo é que a apuração dessas cédulas impressas seja feita nas sessões eleitorais, assim que terminar a eleição, para que... Uma a uma, com os mesários. Puta, igual era antigamente. Não é igual era antigamente. Demora, hein? Sabe por quê? Cada sessão eleitoral tem 400 eleitores. Então, no máximo, 400 cédulas. E eu coloquei no meu substitutivo uma sugestão do TSE, que é um mecanismo tecnológico para facilitar a apuração e também para evitar fraudes, que é a certificação digital dessas cédulas impressas. Então, o que o TSE propôs e a gente colocou? Cada cédula impressa é certificada digitalmente com o registro digital do voto. Então, certifica digitalmente o voto impresso e o voto eletrônico. Qual que é a consequência na prática disso? Se eu coloco uma cédula falsa na urna, essa cédula não vai estar certificada digitalmente. Então, no momento da apuração, essa cédula não vai ser apurada e vai aparecer que essa cédula é falsa. O contrário, se eu tiro cédulas verdadeiras da urna, no momento da apuração, vai aparecer que tem mais registros digitais certificados do que cédulas físicas. Então, vai apontar que naquela sessão eleitoral nós tivemos algum problema. Nós temos esse modelo, que é o modelo que eu estou propondo, e temos um outro modelo que é a apuração por amostragem. Vamos fazer uma apuração de 10%, por exemplo. Seria, acho que o mais... o custo menor. O custo menor Só e que o que eu fico na dúvida em relação, e sou contra esse modelo de apuração por amostragem, é porque, inevitavelmente, o candidato que perdeu vai pedir a apuração dos outros 90. Sim. Então é você postergar o resultado da eleição. Logo. Exatamente. Eu Não, acho mas que... aí é a regra do jogo. A regra do jogo é 10% e acabou. Aí você já tira uma dúvida, você diminui o custo e já tira uma dúvida. Eu tô preocupado com o custo. Agora, deixa eu... O custo. Que é que vai sair do nosso Esse negócio bolso. do custo é um negócio muito engraçado, porque o TSE diverge sobre o custo. O TSE fala que é 2 bilhões, só que o TSE já disse que seria 2,5 bilhões em 10 anos. Então, a cada momento o TSE fala um número diferente. Agora eu digo o seguinte, qual que é o custo para que haja uma pacificação na sociedade sobre o sistema eleitoral? Porque uma parcela considerável da população não confia no nosso sistema. Exato. Então, é o custo da democracia. Isso é o custo da democracia, não o fundão. Porque o fundão eles utilizam... Mas por que não tira do fundão isso daí? É uma opção. Mas já está negociando essa opção? Porque... fundão é dos donos do partido. Por isso. Porque assim, a ideia... O fundão... Em economia, eu sempre penso assim, beleza, você vai ter um gasto importante, mas você tem que dar origem. Vai sair da onde esse dinheiro? Então, eu acho que é o seguinte, se o Congresso Nacional aprovar o voto impresso, quando nós votarmos a LOA, que é o orçamento, naquele momento que nós estivermos votando a LOA, o Congresso vai decidir de onde vai sair esse recurso. O fundão é uma das opções. Agora, o TSE gosta muito de colocar no debate público essa questão do gasto. Nós temos que colocar, então, o gasto da própria Justiça Eleitoral. Também. A Justiça Eleitoral nos custa 9 bi. Eu sei, é muito caro. muito então, caro. Mas vamos lá. Vamos entender. Primeiro vamos entender esse negócio, que eu não consigo entender esse negócio. Qual é a porcentagem da população que não confia? Porque o certo seria fazer um plebiscito. Faz um plebiscito, mas aí você vai falar... As urnas eletrônicas ou não? Não sei. E aí tem que apurar também. Por exemplo, eu sou um cara... Eu acho bem organizada a eleição aqui no Brasil, as sessões, acho um negócio bem feito. Sim. Pô, você chega lá... Eu acho legal, Tem sido rápido. Você vê que as pessoas estão trabalhando com seriedade ali. Sim. Assim, nunca vi nada. Mas o Brasil é muito grande, pode ser que tenha cambalacho que a gente não vê. Mas, pra mim, beleza. O problema é pra quem não acredita. Sim. Não é? Pra você. Você acredita na urna eletrônica? Eu tava agora pensando, eu acho que é válido, porque Também o cara vai ficar mais seguro. Por que não? Por que não? É exatamente isso. Quanto mais Quem transparência, acredita, beleza. melhor, ué. Isso. Eu acredito, mas por que não? Você Mas pode ficar por que os caras não querem fazer esse sistema pelo valor? Por que custa 2 bi? Tá bom. Eu não imagino que seja pelo valor. Gastar, eles gastam Agora, qualquer coisa. eu confesso para vocês uma coisa. Quando eu fui designado relator do voto impresso, eu imaginei que fosse ser mais fácil a aprovação, porque a Câmara já aprovou essa matéria 3 vezes.
Na última vez, inclusive, quase por unanimidade. Nós temos, nessa última votação, cenas muito engraçadas. Por exemplo, o deputado Glauber Braga do PSOL elogiando o deputado Jair Bolsonaro pelo empenho na aprovação do voto impresso. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que hoje está contra, foi o relator, colocou o voto impresso na PEC.